Hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre o último capítulo, né, da série que a gente está fazendo sobre sucessão familiar, né? E essa série a gente começou desde o início, na primeira live que a gente fez. E aí, Tibério, tudo bem? Falando tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa fazer sucessão. Para quem não está nos acompanhando desde o começo, meu nome é Márcio Vitigieri, sou especialista em certificação. Nós trabalhamos em família aqui. Nós temos uma empresa que é especializada em consultoria, há mais de 25 anos no mercado. Nós temos vários departamentos e, num determinado momento, há mais ou menos 4 anos, nós estamos inserindo os meus filhos no negócio, né? E eu noto também, a gente trabalha em mais de 380 fazendas e empresas, que boa parte delas estão também passando por um problema de sucessão familiar e tudo aquilo que gera esse desconforto, né, de lidar com filhos, de lidar com funcionários e tudo mais. Então a gente começou fazendo toda uma gestão interna para preparar o terreno para que a gente possa cada vez mais estar profissionalizado para estar recebendo os filhos dentro da organização. Então nós começamos com a definição do negócio, princípio, né? A missão da nossa empresa, o organograma, definição de funções, né? Na hora que a gente começou a definir todas essas funções, cada um teve a oportunidade de estar inserido num departamento, para que a gente também acredita naquilo que para a gente poder mandar, a gente precisa saber fazer. Então, todos teve a oportunidade de rodar nos 4 departamentos nossos, de produção, financeiro, recursos humanos e marketing, para que eles pudessem se encontrar, né? Mas para que isso não seja complexo, é importante que cada um, em cada departamento, já tenha descrito: olha, o diretor de recursos humanos é responsável por isso, aquilo outro, o assistente dele, o encarregado dele é responsável por essas atribuições, o de marketing é responsável pelo planejamento de vendas e todas as atribuições responsáveis. O de recursos humanos é responsável por toda a parte de pessoas, contratação, demissão, exames, definição das funções dos funcionários, né? Então partiu para aí, a gente organizou a casa, definiu claramente cada função. A grande questão principal era a aferição da meritocracia, né? Como que a gente poderia, porque lidar com o funcionário, lidar com as pessoas é complexo, né? Eu sempre comento para os meus clientes que se você der um cargo para uma pessoa, se ela produz muito durante o mês todo, ela se acha merecedora do salário. Se ela vem, simplesmente cumpre tabela, no final do mês o salário também ela se acha merecedora. Então é importante você já definir dentro de cada função qual que é as metas que vão ser propostas para esses colaboradores, inclusive para os filhos, para que a gente possa aferir o desempenho deles, né? Então é muito importante para nós, aqui dentro da empresa, desde a diretoria até as pessoas que estão na frente, né, são avaliadas e têm indicadores para que possa aferir esse desempenho. Então, isso é muito importante para nós, para que a gente possa, a cada dia, profissionalizar. Porque para a gente que é pai, numa empresa familiar, o mais difícil nesse momento é você separar o filho
do cargo que ele ocupa. E às vezes você vai cobrar um resultado, ele entende uma cobrança de pai para filho e não de dono para o gerente. Então isso acaba, se a gente não tiver uma definição clara para isso dentro da organização, a gente acaba que não tem e acaba perdendo, começa a dar conflito, a gente gera uma relação conflituosa. Então, primeiramente, a gente passou por uma organização, definiu o organograma, missão, negócio, princípios, né? A responsabilidade de cada um aqui dentro, né? O Breno, ele fica na minha parte financeira e de marketing, o Eric fica responsável por minha parte de produção e recursos humanos. E dentro dessas áreas deles ali, eles têm as metas e têm a nossa meritocracia, tanto para eles quanto para os funcionários. Mas só isso não basta, a gente também tem que ter um palco, né, para a gente discutir esses desempenhos, né? Então a gente tem indicadores, um orçamento, né, aprovado, nós já trabalhamos com 3 anos de orçamento para frente, e dentro dos nossos indicadores a gente informatizou através do BI, que é o Business Intelligence, que ele já fecha automaticamente no celular de cada um o desempenho, né? E aquilo que está fora do previsto, a gente essa reunião de resultado que vai nos balizar para que a gente possa aferir. Será que o Breno, que é meu diretor financeiro, está fazendo uma boa gestão financeira? Não sou eu que estou avaliando, é o número que ele me traz para a gente discutir, que vai mostrar para ele que se ele está tendo um desempenho ou não razoável, certo? Então, quando você tem números, você tira a impessoalidade, né? Ou seja, a gente não tem aquela questão do pai e do filho, e se eu estou passando a mão ou não. Então, está bem claro, se não atingiu aquela meta, eles têm que me justificar. Tá? Então, as nossas 4 lives anteriores foi a gente contando toda essa passo que a gente deu para a gente chegar até aqui, né? E que na maioria das vezes para mim, como gestor, e eu que estou passando a bola, né? E é parte do livro que eu estou lançando, um capítulo inteiro eu falo sobre essa questão. Será que você está preparado para passar a bola? Porque muitas das vezes o empresário está aqui, ele cria amor, ele não está acostumado a seguir sempre por um caminho. Quando chega o filho quer seguir um caminho diferente, ele não tolera, e aí começam os conflitos. Então, na live anterior a gente estava falando sobre os diferentes gerações e como lidar com isso, né? Ou seja, a gente que é de uma geração X, eles estão no YZ, às vezes dói, parece que vai cortar um braço, a gente delegar, e se ele estiver caminhando, né, um caminho que é diferente do que a gente está acostumado, a gente fica inseguro, gera atrito e quer fazer ele seguir por aquele caminho. Mas eu percebi que desde que atinge o resultado esperado, tá certo? Eu quero passar, né? Fala, meu filho, você tem essa oportunidade, né? Você vai atingir o resultado, você pode seguir. Eu vou estar do seu lado aqui se isso acontecer. Então, na hora que eu faço isso, eu dou uma oportunidade para mudar o meu paradigma. Eu falo assim, ó, eu confio em você. Se ele trazer um resultado, fala, olha, existia um segundo caminho e eu, burro aqui, estou caminhando sempre pelo mesmo caminho, né? Então, isso se chama empatia. Né, Jean, muito obrigado. Quando eu lançar aqui, eu vou estar publicando. Pode deixar que eu vou mandar um para você também. Só me lembrar, hein, meu querido. Então, assim, isso acaba a gente propiciando muito, tá certo? Para que a gente possa ter uma boa relação, né, entre os filhos.
A live de hoje é justamente essa, né? Porque não basta eu só estar falando, eu quero saber o que ele também acha, né? Se ele está... Como que foi a trajetória para entender isso tudo que está acontecendo. Então, eu vou convidar aqui o meu filho o 02, né? Ele é o segundo que entrou no negócio com a gente. Eu tenho o 03, que é o Gabriel, está iniciando as atividades com a gente, né? Então, Boa noite. Eu acho assim que eu fiz uma síntese para quem está seguindo a gente. E hoje nós estamos chegando na última live nossa, né? Você está viajando, o seu irmão também está viajando. Vamos ver se até o final da live ele possa fazer o fechamento com a gente, senão a gente faz um resumão, né, para eles. Mas o assunto de hoje é assim, do seu ponto de vista, como é que está sendo essa transição da peteca aí do teu lado do campo aí? Como diz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? A gente carrega, né, naturalmente, a gente vê o esforço que você teve, né, o carinho que você conduziu as coisas para chegar até aqui, e eu diria que a nossa responsabilidade, o nosso medo, às vezes, de colocar tudo em risco pode ser até maior que o teu, entendeu? Porque é aquilo que você sempre está vendo. Eu, quando eu era pequeno, eu fazia serviço de rua, limpava o escritório, fazia de tudo. E, querendo ou não, você também cria um amor com isso e não quer deixar o negócio acabar, né? Mas, por mais traumático que possa ser, é muito aprendizado e muito tudo junto, né? O pessoal fala assim, não, você tem que separar a função, tem que ter o negócio cronograma certinho e tal. Mas o que decide de verdade que eu vejo no nosso processo aí é a prática. O que eu chamo de prática? É a palavra final. Por mais que nós eu, meu irmão, temos autonomia para poder mexer nas coisas dentro do escritório, de delegar funções, coordenar as atividades, coordenar a venda, etc., a gente nunca vai ter a palavra final. Quem bate o martelo mesmo, o juiz da parada aí é você, né? Então isso aí evita muito desconforto de tipo assim, porque nós somos dois e tem outro acima, então esse não tem conflito, vamos dizer. Com isso você consegue ser parcial o suficiente para resolver qualquer problema, entendeu? Mas eu acho que uma coisa importante que às vezes gera um certo conflito entre a gente, e aí Alan, abração, hein? É justamente o seguinte, eu tento, vamos dizer assim, plantar a ideia, né? E às vezes vocês ficam putos comigo. Onde você quer chegar, pai? Por que você não fala o que você quer, né? Em várias reuniões que a gente está produzindo, né? Eu tento estimular o pensamento crítico de vocês, né? E principalmente eu evito que ideias se removem para que vocês possam ter livre-arbítrio. Eu posso ser um poder moderador, né? Hoje está muito em moda aqui no Brasil e o executivo não executa, porque o judiciário intervém. Toca para frente. Né? Então, na realidade, eu tento intervir, né, o mínimo possível e teço os meus comentários, né? Então, pai, o caso, eu tô aqui na fazenda de Vista Alegre, né? E aqui também tem um caso de sucessão, né, familiar ocorrendo, né? A gente tem o Souza Lopes, né? 92 anos, acabou de passar aqui, pediu pra você tomar a benção. Lopes, um abraço. Meus pai. É meu pai adotivo, viu, gente? E também aqui é um processo de sucessão, né? E querendo ou não, vira e mexe, aqui também a gente vê que os problemas que a gente passa dentro do nosso escritório, dentro da nossa situação, são os mesmos daqui, entendeu?
Claro que guardado as suas devidas proporções, cada pessoa é uma pessoa diferente, mas a gente vê que como é que situações tão importantes quanto os acertos que a gente teve são os erros que a gente cometeu também, né? E a gente vê. Mas sabe, meu filho, o diferencial nosso é porque a gente trabalha com consultoria, certo? Então, assim, eu penso muito na angústia dos nossos clientes. Por quê? A gente pode ver que aquilo que a gente passa dentro da nossa empresa, quando a gente não conhece os bastidores das outras, a gente fica chocado, porque não tem uma comparação, né? Então, por exemplo, se fosse só nós, se vocês não tivessem o conhecimento de visitar outras fazendas, visitar outras empresas e ver que isso acontece numa normalidade maior do que a gente pensa, né? E que existem maneiras mais tranquilas de se relacionar profissionalmente entre pai e filho, né? Que é o que a gente vive fazendo isso diariamente, né? Eu acho que isso é um diferencial para nós que nos ajuda mais, né? E um dos motivos que a gente está compartilhando esse nosso lado interno para todo mundo, né, que são os seguidores nossos, é justamente direcionar e falar assim: ei, você está passando por esses problemas, nós também passamos, outros também passam, só que a gente está lidando dessa forma com isso e é uma ideia que pode funcionar para você. E é um negócio assim que eu, como sucessor, né, o cara que vai pegar a peteca, não vou deixar a peteca tudo cair. Bem, meu assunto? Aí eu também tinha essa visão, sabe, pai, de tipo, será que vai dar certo? Como é que é? Não vai dar certo? E é normal isso, e eu vejo que isso se repete em outras empresas a partir do momento que você passa a conviver com outras empresas também, né? Então, essa oportunidade, eu diria até o quão você teve coragem de arriscar, de deixar a empresa na nossa mão, isso aí agora está colhendo os frutos, mas até então foi um processo bem, vamos dizer, contínuo de mudança de paradigma, né? Eu queria que você explicasse. Mas isso até não é, vamos dizer assim, são dois processos muito importantes e diferentes. Uma é mudança de paradigma e o outro é crença limitante, certo? Então, crença limitante funciona, eu vou dar dois exemplos muito claros para vocês. Por exemplo, você pegar uma pulga, né? Ela é livre para pular a altura que você quiser, mas se ela bater a cabeça em uma tampa, ela vai limitar aquele salto. Ela nunca vai pular mais alto que aquilo. Mas isso é uma crença limitante. Se eu pegar um elefante pequeno, amarrar ele numa estaca e ele não conseguir sair, ele nunca mais vai fazer força. Mesmo ele crescendo, se você botar uma estaca perto dele, então isso é crença limitante. Ou seja, você limitou aquela questão. Né? E a outra é mudança de paradigma. Tá? Mudança de paradigma, você sabe melhor do que eu, a minha história de vida. Né? Então, na realidade, a sua avó, nós vimos uma família e o paradigma, aquilo que era bom, né? Não estou falando que o paradigma é ruim, não. A minha mãe e meus familiares foram criados que o melhor é ter um bom emprego, que é ser funcionário público, ter uma aposentadoria e tudo mais, certo? Desde que eu formei, eu tive uma inquietude muito grande, no sentido de que a gente precisa... Eu queria voar mais alto, certo? Eu queria buscar novos desafios, certo? Então, nesse sentido, eu fui muito criticado, né? Então, eu também, será que é o lugar caminho ser funcionário?
Quando eu formei, eu fui trabalhar. Um abraço para o pessoal da formação do tamanho, ano. Eu fui um aprendizado ímpar na minha vida, onde eu aprendi sobre empreendedorismo, sobre tudo que a gente faz até hoje, certo? Foi lá também que eu desvinculei a minha carteira de trabalho, né, a minha CPTS. Então, nesse sentido, eu comecei a abrir a nossa empresa nesse momento. Aí ocorreu essa mudança de paradigma, na qual eu comecei meu lado empreendedor a falar mais alto. Foi um parto, tua avó queria morrer, sua mãe queria ter um infarto. Eu troquei uma excelente remuneração por um salário mínimo, abrindo a nossa empresa que existe até hoje, certo? Então, assim, e todo mundo torcendo para que desse errado, mesmo sabendo que em algum momento a coisa, aquele sentimento era aflorado para mim, né? Então, mudança de paradigma, né? Que é um capítulo do meu livro, o tanto que o paradigma, eu desconheci, ou seja, a maneira que a religião influenciou na minha vida, a maneira que a família influenciou na minha vida, a maneira que a sociedade influenciou na minha vida, vai me limitar, né, a visão de negócio que eu tenho e a maneira de eu lidar com isso na frente dos funcionários, certo? Então, eu demorei praticamente 10 ou 12 anos para que isso fosse desvinculando, porque isso tudo gera insegurança. Porque é muito cômodo você receber seu salário, se você faz bem feito, se você não faz bem feito, se você recebe, mas no final do mês seu salário está lá. Sem avaliação, sem nada. Se você é bom funcionário, se você é ruim funcionário, está lá. Né? Agora não. Quando você estabilidade não existe, né? Empreendedor, ou você presta um serviço bem feito, ou no mês que tem você não tem serviço. Certo? Então, essa grande questão, né? Você abrir uma cartela de cliente, buscar, e às vezes você acaba desanimando, porque tem crises econômicas, crises, às vezes o clima não está legal, a situação não está propícia, você não tem ninguém para te ajudar, um empreendedor é uma carreira solitária, no final do mês você tem filho para tratar, né, luz para pagar, e você tem que faturar. E ninguém vai orar por você, né? E muitas vezes ainda tem alguns funcionários que ainda são reativos, independentemente de você estar bem ou não, no final do mês eu tenho que honrar meus compromissos, né? Então, isso é paradigma. E foi doloroso essa mudança para mim, certo? E aí chegou vocês, né? E uma coisa que me engrandece muito foi essa parte, né, de paradigma, que era ter a carteira de trabalho registrada, vocês já não têm. Ou seja, você e seu irmão falam assim, minha carteira de trabalho não tem uma assinatura. Isso me dá muito orgulho, mas também não quer dizer que isso significa que o empreendedorismo, esse bichinho, esse vírus do bem, foi contaminado. Né? E que aí é o start para um novo modelo. E a segunda situação é não dar crenças limitantes. Por isso que eu não fico do lado de vocês limitando a atuação, mesmo sabendo do risco. Porque se eu limito, eu te atrofio, eu te casto, né, de oportunidades e desafios, né? E não vai estar nunca preparado. Às vezes você vai ter que cair. Conselho de pai é difícil de ser. Muitas vezes eu tenho que deixar vocês tropeçarem mesmo sabendo. Vai dar merda, né? Então, para que vocês possam, na próxima vez, falar assim, deixa eu escutar meu pai. Fala um pouquinho sobre isso. A gente tem que entender que o erro faz parte do processo, né? Não ver ele como
uma causa, um problema sem solução, um erro e não um problema, né? Eu digo que se você aprendeu com ele, aquilo lá no máximo foi uma experiência, né? Até uma coisa que a gente fala muito aí, se for errar rápido, né? Porque ia dar tempo de nós consertar e resolver o problema e meter bronca em outra coisa. Mas quando você fala da parte de sucessão, isso aí, uma coisa que motiva muita gente é quebrar a cara, né? Porque se dá certo, ui, tá vendo? Eu falei pra você que que ia dar certo, ou se der errado, eu volto com o rabinho banando também. Não é não? Na minha concepção, eu tenho um lado muito forte de física quântica, né? Tá certo? Então, assim, do meu ponto de vista, quanto mais você acerta, mais você atrai acerto. Tá? Quanto mais erra, mais você vai atrair erro. Né? Então, às vezes eu tenho que me controlar, às vezes eu sou impossível, né? Mas eu noto que a partir do momento que a gente começou a focar mais nos acertos que nos erros, o desempenho de vocês melhoraram muito, certo? Então, do meu ponto de vista, às vezes um probleminha desse tamanho pode se transformar em algo gigantesco, certo? E às vezes é palco até de reunião de resultados nossos, né? E a gente fala assim, mas eu parecia que não era tão grande, o negócio era desse tamanho, né? Então, às vezes pega a gente, mas falar que você está imune, que você está ligado nas 24 horas por dia, é mentira. Porque ele mexe ou fraqueja, ele mexe ou você fraqueja, né? Então, Aquele eu sei que negócio, eu né? tenho coisas para melhorar. Você tem que focar naquilo que você controla, né? O ciclo PDCA lá tem coisas que você não controla, né? Tem fatores externos que, por mais que você tente, você não tem como brigar, lutar contra essa maré, né? O que você tem que fazer é aquele negócio. Entre o mapa e o terreno, né? Fique com o terreno. Você tem um planejamento, você tem aquilo que vai dar certo, você projetou sua sucessão, tal dia, cargo, função. Aí quando vem um tal do corona aí, o planejamento vai por água abaixo. Então ainda assim você tem que ter formas de um jogo de cintura, né? Que a gente fala que é a nossa capacidade de não se abalar, que vai manter a gente unido, porque é aquele negócio de sinergia, né? Juntos nós somos muito mais fortes que separados. E na hora que você vê que você tem um planejamento e as circunstâncias que você tinha planejado não estão acontecendo, você tem que ir para o sexto sentido, né? Correr na linha da incerteza, e é aí que a gente fala, né? Que a gente consegue esses diferenciais, inovações, aqueles projetos maiores, os negócios da nossa vida, se você for parar para pensar, são em momentos difíceis, né, pai? Mas o mais importante nessa história, como você falava do PDCA, é interessante. O planejar, eu lembro como se fosse uma 3-4 meses atrás, eu praticamente estava muito preocupado com a questão da pandemia. E ainda é preocupante, é seríssima a situação, né, de boa parte do empresariado brasileiro está sem recursos ainda, e que tudo isso é muito triste, né? Mas nós, eu, você, seu irmão, nós assentamos, planejamos isso tudo, né? Então, primeiro, funcionário, como lidar com isso? Como lidar com o home office? Como retornar? Se a gente não tiver dinheiro para pagar, qual que é o plano A, B, C e D, certo? E depois da gente planejar, nós assentamos falando assim, agora nós vamos arregaçar as mãos para trabalhar e não vamos deixar nos abater. E transparecer isso para nossa preocupação, nosso entusiasmo, né? Deixar claro para todo mundo que trabalha com a gente que nós não iríamos desampará-los de maneira nenhuma, né?
E isso aí eu espero que todo mundo tenha entendido. Foi realmente verdade. Isso foi realmente uma preocupação nossa em primeiro lugar, né? A coisa foi passando, as questões foram mudando e nós fomos tendo excelentes resultados, né? Eu acredito que foi um todo, foi o nosso planejamento, foi o nosso posicionamento, né? A preocupação com os nossos clientes, os funcionários dos nossos clientes, estar presente, ligar para eles, está precisando de alguma coisa que está rolando, né? Então, isso tudo acabou repetindo Essa questão de suporte, né? O pessoal fala muito. O pessoal fala muito dessa questão de suporte e tudo, né? Mas o que a gente valoriza muito aqui é o sangue no olho, né? Às vezes o cara ele herda o negócio, cai na mão do herdeiro, mas ele não tem aquela ardência para poder tocar o negócio, né? E se o cara não tiver extremamente motivado, é aquele negócio que você estava falando no começo da live. Você tem que fazer com que a ideia foi do teu... Você tem que falar que a ideia foi do sucessor, né, pai? Por mais que a ideia possa ter vindo de vocês, ele não fica doente conversando um com o outro, né? Mas que você fala de uma forma para parecer que a ideia veio do sucessor para poder ter perpetuidade. Explica melhor aí como é que funciona. Na realidade, o ser humano valoriza aquilo que ajudou a construir, certo? Nas minhas consultorias, a gente tem uma ferramenta que é muito importante nas fazendas, né? Que é a caixa de sugestão, embora ela fique lá guardadinha. Eu estava numa fazenda no norte de Minas e o cara tinha comprado um ventilador de teto para botar nos alojamentos, lá é muito quente. Aí o senhor João, um dos moradores lá do alojamento, botou na caixinha de sugestão, né? Você podia botar um ventilador aqui para nós, né? Aí, no dia que ele ia responder as sugestões, ele também ia entregar a sugestão, o ventilador, né? Aí ele falou assim, ó, por que você não fala aqui que atendendo a sugestão do suporte, né? Você está dando não só para ele, mas para todos os quartos, né? Enfim, ele falou, Márcio, que bom, vamos testar, porque não para quantos ventiladores a gente põe lá, tá quente, porque o pessoal não fica, né? Moral da história, chegamos lá fazer uma reunião, ó, moçada, esses ventiladores aqui foi a sugestão do Sr. João. Né? Rapaz, até hoje não estragou mais, porque o Sr. João cuidou do ventilador como se fosse dele, né? Trazendo para a nossa realidade. É muito mais simples e tem uma questão muito forte que se chama ego do ser humano, que eu preciso ser dono da sugestão, né? Eu preciso ser eu que tomo as decisões, eu preciso ser eu faça isso, né? Isso é uma crença do passado, é um paradigma do passado. Ou seja, aquele sujeito que você tem um gerente e que, se ele faltar uma semana, trava a sua fazenda, trava a sua empresa, ele não é um bom gerente. O bom gerente é aquele lá que passa 2 meses de férias e não acontece nada. Ninguém sente falta dele dentro da organização, né? A minha pergunta é, se eu aposentar amanhã, sei que o seu irmão toca o barco? Com certeza. Tanto que quantas vezes você precisa sair e fica, sei lá, teve caso de você ficar mês fora do escritório lá sem estar presente pessoalmente e, tipo assim, a gente contornar as situações tudo. Claro que você é vamos dizer, o proprietário da empresa, eu sei que vai bater o martelo das decisões estratégicas mais importantes, mas as coisas básicas do dia a dia a gente não esquenta a cabeça mais, entendeu? Eu tenho certeza que se você não tiver a confiança também de que o nosso serviço, nossa parceria está no caminho certo, entendeu? Você nem sair esse tanto que sai, nem
delegaria esse tanto de função que você delega para a gente. Então eu acredito sim que se hoje, Deus me livre e guarde, aconteça alguma coisa, a gente vai ter sim como fugir, até porque a gente tem uma equipe para isso, né, pai? Eu E acho que foi você, um o que você diferencial acha? muito grande. Então, acho que foi 2 estágios. O primeiro estágio é vocês abraçarem, né? Aí já tua abração não é meu. Abraçarem a causa, né? Sentir que isso aqui vocês estão fazendo é para vocês, não é mais para mim, né? Segundo é gerenciar pessoas, né? Gerenciar pessoa é um capítulo à parte, né? E que é um outro aprendizado, né? Então, eu lembro da primeira vez que a gente contratou a primeira funcionária, o seu irmão estava lá e deu merda. E até, gente, isso tudo faz parte do aprendizado. E que esse lúdico, essa vivência, vocês tiveram que passar para poder mandar, né? Então, acho que teve o primeiro passo, que era a definição das funções. A segunda questão é saber mandar e tratar pessoas, né? Nós não temos colaborador e funcionário, nós temos uma equipe que a gente se sente que é uma família, né? Então, acho que isso é um diferencial, tá certo? Essa foi sempre a nossa filosofia, né? Passamos Sem por dúvida. perrengues homéricos que passaram com pessoas seríssimas. Isso, inclusive, pessoas do passado também nos voltam e dão feedback, né? Isso nos engrandece. Muita pessoa me para, às vezes. Ô, Mer, você lembra que eu falei com você? Eu vim agradecer, porque agora eu sei que tudo que você fazia. Porque a gente tem uma particularidade de tentar dar a primeira oportunidade para muita gente, né? Entendeu? Sem Então, dúvida. às vezes a pessoa, enquanto não experimenta um outro lado da história, tá certo? Acaba experimentando uma coisa e aí fala assim, putz, eu estava no céu e não sabia. Então, a gente acredita nas pessoas, a gente aposta nisso, né? E eu acho que hoje a gente tem uma situação confortável pelo fato de a gente ter como as pessoas do nosso lado, né? Sem Então, todo dúvida. mundo aprendendo, né? A gente come todo mundo junto. Nós temos a pessoa que trabalha com a gente na academia, um abraço, a gente é nosso papá, né? Então, ela almoça com a gente, na mesma mesa, come a mesma coisa, come, a gente compartilha as mesmas coisas. Então, eu acho que isso aí é um fator motivacional e que a gente tenta aplicar no dia a dia, que é se propõe a fazer, né, meu filho? Então, assim, do seu ponto de vista, né, para a gente ir poder fechando, né, essas lives sobre sucessão familiar, né? Então, na realidade, é a gente padronizar a empresa, padronizar a filosofia, né? A gente está só de passagem, a gente perde o princípio que a tendência é a gente crescer. Cada filho tem a sua atribuição dentro e as suas responsabilidades. Eles têm que estar para poder tocar o barco, independentemente da tempestade que está lá fora. A gente, como um marinheiro já com um pouco mais de experiência, tenta passar essa experiência no dia a dia. Vai acontecer muita briga e discussão, mas a gente tem que estar focado no resultado, nos números que são nos apresentados. Porque às vezes a gente julga no calor da emoção, querendo que a nossa ideia seja correta, mas eu tenho um número bom, eu sou paga para ficar quieto, tá certo? Então, cada um é avaliado pelo número que entrega, né? E não por aquele probleminha de rixa familiar que aconteceu ao tomar o café de manhã, né? Isso aí não pode ser um palco de todos os problemas, né?
Além do mais, eu acho assim que um ponto forte que eu vejo assim, ó, é que por mais que, vamos dizer, o conflito eles existem e vão acontecer e sempre vão continuar acontecendo. A gente tem que trabalhar ser antifrágil para isso, né? Mas um ponto fortíssimo da sucessão familiar é que assim, você tende a ter uma confiança muito grande, né, nos seus familiares, né? Eu digo pai, mãe, irmão. Então você tem uma confiança que dificilmente você vai ter numa pessoa que você possa vir a ter pessoalmente, um amigo, um sócio, o que seja. Então você tem que valorizar essas parcerias de uma forma mais fria, do ponto de vista de resultado também, né, pai? Porque não é porque o cara é teu filho que ele deixa de ser gerente, não é porque o cara é teu pai ele deixa de ser o dono de empresa. Mas um ponto positivo, né? Aquele cara que escreveu o Mais Esperto que o Diabo, ele falava, o bom líder, ele não tem seguidores. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas na hora que eu acabei de ler o livro, depois de pensar muito, eu entendi. Ele fala que o bom líder, ele cria outros líderes, entendeu? Ele não cria seguidores. Então, se você está criando outros líderes, quer dizer que efetivamente você foi um bom líder, entendeu? Então é isso, eu acho que problemas existem, né? A dica que eu dou de empreendedorismo é uma coisa que você que pode... Quando a gente pega essa parte... A conexão deve estar ruim, né? Então, assim, a dica que eu dou é que a parte de empreendedorismo é uma coisa que pode ser desenvolvida, né? Um bom curso que eu aconselho vocês fazerem é o Empretec, né? Que é onde vocês vão trabalhar as 10 características do comportamento empreendedor. É um programa do Sebrae que é muito interessante, onde é um programa das Nações Unidas e você faz uma entrevista com uma psicóloga e ela vai fazer uma avaliação desses 10 comportamentos empreendedores para você desenvolvê-las as 3 piores durante esse seminário, que não é dado para consultor, é dado para empresário, né, para que possam estimular esse crescimento, né? Então, assumir risco populável, né, gerência participativa. Então, dentro dessas CCEs aí, você poder ver aquela que você tem maior dificuldade e você poder ter um entendimento, né? Isso é muito forte, né? Então, o empreendedorismo é uma coisa que você pode aprender participando de encontros de empreendedores, lives e tudo mais. Então, botar esse pessoal. Outra coisa que é um diferencial competitivo muito grande, que eu tenho uma questão forte que a nossa, é que eu tive a oportunidade de botar meus filhos no meio empresarial, né? Ou seja, os nossos clientes são todos empreendedores, né? Então é uma chance de vocês aprenderem mais rapidamente e sentirem que é possível, né? Cada um com sua história, dificuldade, luta e superação. Porque ser empreendedor no Brasil, se você consegue ser, você consegue sobreviver no resto do mundo inteiro, né? Então isso é um fator que nos orgulha, né? Então, assim, é muita gente, a sensação que dá que às vezes você acorda às 7 horas da manhã e fica pensando assim, quem será que vai ser o primeiro a tentar nos passar para trás, né? E isso mesmo, tá certo? A vida está te testando, as pessoas estão te testando o tempo inteiro, tá certo? E só sobrevive, inclusive, no mundo animal, quem é mais forte. Infelizmente é isso, tá certo? Então, assim, ou você tira essa crença limitante, você tem medo e alça o seu voo e cada vez mais alto. Outra questão que é diferencial, você é a média das 3 pessoas que você mais convive, certo? Sem dúvida. Às vezes
às vezes você está convivendo com 3 pessoas da qual você é o melhor. Então, vai te puxar para baixo, na média. Tá certo? Então, assim, tentam conviver com pessoas que são melhores que vocês. Você tá entendendo? Pardal não anda com águia. Tá certo? Ou você dá um jeito de virar uma águia e entrar no meio delas, senão você não consegue melhorar de vida. Tá certo? Então, assim, você tem que, inclusive, selecionar as pessoas que estão do seu lado, porque você não tem jeito de ser forte no meio de fraco. Não tem. Impossível. Você vai aprender a ser bom marinheiro com um bom marinheiro. Você vai aprender a ser empresário com um bom empresário. Certo? Então, e lidar com as situações que a gente está te testando diariamente. E não desanimar. Porque o empresariado, aquele que existe na primeira pedra, quebra e vai ser empregado novamente. Certo? Então, o dia todo tem um estampo, o dia todo tem um problema, o dia todo tem uma solução. Certo? E o que eu posso passar para vocês é que problemas vai ter, se você está tendo muitos problemas, a falha está no seu planejamento. Então, a gente investe muito em planejamento, investe muito em treinamento, né? Ler muito, estudar muito, né? Para que você possa ter concepção. A gente vem de um país que não investe em cultura, não investe em empreendedorismo. Eu achava que o empreendedorismo deveria estar lá na escola primária. Né? Ensinar as pessoas a fazerem conta que você não pode gastar mais do que você ganha. Né? E muitas vezes é a situação. Né? Muitas vezes você está sobrevivendo. Né? Como empreendedor, tem vergonha. Eu já passei, às vezes, para pagar a escola de vocês, 6 meses sem pagar lá e dar um cheque datado. Né? Então, assim, a situação, eu já dei consultoria a troca de corpo. Né? Voltando no século passado no escambo, mas isso não é vergonha, isso é negociar. Né? Então, eu acho aí que essa era a nossa contribuição. Nós gostaríamos de compartilhar essa história com todos vocês. Quem quiser fazer perguntas, esteja à disposição. Né? E nós estamos encerrando essa série de lives sobre sucessão. Está tudo disponível no IGTV, quem quiser. Nós vamos estar disponibilizando também no YouTube. Né? E a partir da semana que vem nós vamos estar falando sobre temas interessantes, né? E a gente vai estar abrindo um capítulo do livro, o Eric está me ajudando a editar, né, Eric? Então, cada semana ainda vamos estar comentando um capítulo do livro que a gente está lançando agora no segundo semestre, se Deus quiser, e que eu espero que todos vocês convidar o pessoal para ver o YouTube. Né? Nos sigam no YouTube, sigam nas nossas redes sociais, e a gente espera entregar cada vez mais um conteúdo de qualidade, um conteúdo que possa agregar, não só para aquele cara que é empreendedor, não só para aquela pessoa, né? Eu posso ser empreendedor da minha carreira, posso querer buscar o seu diferencial, e aquelas pessoas que estão em dificuldade na transição, né? Na sucessão empresarial, nos procure, certo? Nós vamos estar sempre abertos para contar. Né? Ontem o pessoal nos procurou, né? Depois você dá um feedback para a moça lá, certo? Querendo empreender. Né? Então isso aí é muito salutar, sinal que a gente despertou interesse nas pessoas. Né? Então, um abraço a todos, muito obrigado, meu filho. Amanhã vem cedo aí que a gente tem um monte de trabalho para a gente desenvolvendo. Tá bom? Um abraço, dá um abraço no seu Zé aí. Penso para ele, senão ele não dorme. Tá certo? Pode deixar. Se passar isso tudo aí, eu vou estar visitando. Tá bom? Um abraço, meu filho. Boa noite. Deus te abençoe. Boa noite, pai. Um abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até quarta-feira que vem.